Olá, tudo bem? Vamos reiniciar o estudo, dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje tratando sobre diversidade das raças humanas, da questão 52 a 54. Aqui, gostaríamos apenas de fazer uma pequena observação em relação à palavra raça, para explicar que se trata de um termo usado na época de Allan Kardec. Então, essas palavras elas devem ser entendidas no seu contexto cultural, no seu contexto histórico, no seu contexto temporal. Então, nessa época, isso foi em 1857, ainda se usava a palavra raça para designar as etnias, os tipos físicos diferentes das pessoas. Então, não é que Allan Kardec nem os espíritos estavam sendo preconceituosos quando usavam essas palavras. Eles apenas estavam usando a palavra que era comum na época, que era a palavra que se usava na época para se referir aos diferentes tipos étnicos das pessoas. Então, na questão 52, Allan Kardec pergunta: de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Então, aqui ele quer saber essas diferenças étnicas que observamos das pessoas e as diferenças culturais, né? Porque as pessoas elas são muito diferentes na sua expressão cultural, nos seus tipos físicos. E os espíritos respondem: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto à moral. Então, os espíritos falam que essas diferenças, tanto nos tipos físicos quanto nos costumes, eles vêm do clima, né? Da forma como as pessoas vivem, do estilo de vida delas e dos costumes. Então, é claro que uma pessoa que nasce numa região muito fria, ela vai ter um ambiente onde ela vai ter que se adaptar, o seu corpo, sua constituição biológica vai ter que se adaptar a esse clima. E a forma como as pessoas se organizam, a forma como as pessoas vivem, os seus costumes, as suas tradições vão se desenvolvendo, se desenrolando de acordo com esse clima, de acordo com esse ambiente em que eles vivem. Da mesma forma, uma pessoa que nasce numa região extremamente quente também tem que se adequar, tem que se adaptar, tanto a sua constituição física biológica quanto os seus costumes vão variar, vão se estabelecer de acordo com essa região, de acordo com esse clima, né? Então vejam que aqui os espíritos estão falando que já sabemos, a história já mostra isso, né? Que as diferentes regiões, o clima interfere demais, influencia demais nos costumes das pessoas, né? E também nos seus tipos físicos. Allan Kardec pergunta na questão 53: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Isso aqui é uma questão um pouco diferente do que a história vem ensinando, porque por muito tempo a história nos disse que o ser humano, a espécie humana surgiu em um único ponto, né, no continente africano. E daí ele teria se espalhado e surgido os diferentes povos, as diferentes etnias, de acordo com o clima. O homem surgiu em muitos pontos do globo, sim. Então ele não surgiu de um único ponto, ele surgiu de vários pontos do globo, em diferentes partes do planeta e em diferentes épocas. Não foi apenas uma época, né? Foi surgindo em épocas diferentes. E isso, né, de acordo com os espíritos, também constitui uma das causas da diversidade das raças, ou seja, das etnias, né? Então, o fato de ter surgido em várias partes do globo e em épocas diferentes também influenciou nos diferentes tipos físicos e culturais dos seres humanos. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então, as pessoas, os seres humanos surgiram em diferentes partes do globo e em diferentes épocas, depois se espalharam para outras regiões e aí se juntaram, se reuniram com outras pessoas e deram origem a novos tipos físicos, novas culturas, novas tradições, né, dos seres humanos. E Allan Kardec desdobra essa pergunta, essa questão, perguntando na letra A:
Estas diferenças constituem espécies distintas? Interessante essa pergunta, porque Allan Kardec quer saber se essas diferenças nos tipos físicos das pessoas e nas tradições, na cultura, nos seus costumes, se essas diferenças constituem espécies diferentes de ser humano. Então, são espécies diferentes? Temos espécies diferentes de ser humano? E aí os espíritos respondem, certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então aqui os espíritos respondem que não, que essas diferenças físicas e morais, ou seja, dos costumes das pessoas, elas não fazem com que surjam espécies diferentes. Não se trata de espécies diferentes. A raça humana tem uma única espécie, que é a espécie humana. Então, nós somos, na verdade, pertencemos a uma grande família. Tivemos um ponto de origem comum em termos de espírito, em termos de origem espiritual, porém, em termos físicos, tivemos muitas, surgimos em locais diferentes, como já vimos antes, e apenas isso. Em termos da raça humana, a espécie humana, ela se diferencia, essas diferenças vêm devido ao local onde nasceram, as regiões em que elas surgiram e as reuniões depois, a junção que foi feita desses povos, mas nada que diferencie um ser humano do outro em termos de espécie. Todos são da mesma espécie. Na questão 54, Allan Kardec pergunta: pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Então, Allan Kardec está falando o seguinte: olha, a gente já viu que Adão não foi o homem que deu origem à raça humana, né? A espécie humana. A espécie humana não surgiu de um único homem, como a gente viu lá. Não foi através de Adão, um único homem. Então, isso, o fato da espécie humana não ter surgido de um único homem, isso faz com que a gente não se considere irmãos. A gente não deveria se considerar irmãos pelo fato de não ter surgido de um único homem? E os espíritos respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Ou seja, os espíritos estão dizendo que somos sim irmãos em Deus. Somos todos iguais perante Deus, não é? E porque somos irmãos em Deus, porque somos animados pelo mesmo Espírito Divino, viemos da mesma fonte, né? Fomos emanados do mesmo Deus e tendemos para o mesmo fim, ou seja, temos o mesmo final todos, que é a perfeição e a reunião com Deus, a comunhão com Deus. Então somos irmãos em Deus porque todos provém dele, todos vieram dele, todos viemos de Deus, fomos criados por ele, somos regidos pelas mesmas leis e vamos todos voltar para a mesma fonte divina, né? Vamos nos reunir novamente com Deus. Então é isso que ele diz e que já faz uma crítica aqui, que é essa nossa tendência de estar sempre tomando o texto ao pé da letra, lendo sempre ao pé da letra, ou seja, fazendo uma leitura literal, enquanto que devemos sempre buscar o significado por trás das palavras. Então essas são as questões. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Até a próxima, onde vamos falar sobre a pluralidade dos mundos.